Queridos e amados irmãos que vão receber essa mensagem, o Senhor abençoe todos vocês. Êxodo capítulo 30 é a nossa mensagem de hoje e fala sobre o altar do incenso e também sobre outras coisas. Mas eu queria falar com vocês aqui rapidinho sobre esse altar e sobre esse incenso. A Bíblia fala no verso de número 1, vou ler aqui para vocês hoje na Bíblia, na tradução da linguagem de hoje, dizendo assim: faça também um altar de madeira de acácia para queimar incenso em cima dele. Esse altar será quadrado, medindo 45 centímetros de comprimento por 45 de largura. Terá 90 centímetros de altura e nos 4 cantos haverá pontas que formarão uma só peça com o altar. A tampa, os 4 lados e as pontas deverão ser revestidos de ouro puro e ponha um remate de ouro em volta do altar. Ponha também 2 argolas de ouro debaixo do remate, uma de cada lado. Por dentro dessas argolas passarão os cabos com que se carregará o altar. Esses cabos deverão ser feitos de madeira de acácia e revestidos de ouro. Ponha o altar em frente da cortina que ficará diante da arca da aliança. Ali eu me encontrarei com você. De manhã, quando Arão for cuidar das lamparinas, ele deverá queimar incenso cheiroso. Ao anoitecer, quando for acender as lamparinas, ele deverá fazer a mesma coisa. Essa oferta de incenso continuará para sempre, de geração em geração. Irmãos, o incenso na Bíblia, no Antigo Testamento, representava a nossa adoração a Deus. Veja você que esse altar ele tinha todas as medidas com as quais ele deveria ser feito. Na verdade, se nós formos olhar as medidas que são dadas, que são passadas para o altar não era nem tão grande de altura, nem de tamanho, assim, vamos dizer. Mas, irmãos, aquilo que era feito ali era a coisa mais importante. Ali era feita a adoração a Deus. Todos os dias pela manhã, o sumo sacerdote Arão devia ir até aquele altar e queimar ali o incenso. Deus depois deixou ali a forma como esse incenso deveria ser feito, e à noite, ao anoitecer, ele deveria fazer a mesma coisa, e a ordem de Deus é que isso fosse feito para sempre, de geração em geração. O que eu acho bonito é que Deus fala assim: ali eu me encontrarei com vocês. Eu vejo essa promessa se cumprir na Bíblia. Por exemplo, lá em Lucas, no capítulo 1, você vê a Bíblia falar de uma família, a família de Zacarias e de Isabel, que eram, meus irmãos, homens, uma família de um casal santo diante de Deus. A Bíblia diz que eles eram justos, viviam irrepreensivelmente diante do Senhor, em todos os mandamentos de Deus. Entretanto, a Bíblia fala que os dois não tinham filhos. Zacarias e Isabel já eram avançados em idade, e no tempo normal da vida, a Bíblia diz que eles não conseguiram ter filhos. Só que você vai ver a Bíblia dizendo que coube em sorte a Zacarias entrar no templo e queimar o incenso do Senhor. Olha que bacana. Aquilo que nós vemos lá no Êxodo sendo um mandamento, uma ordem, para sempre, perpetuamente, vocês deverão queimar incenso. Nessa passagem bíblica que nós lemos de Lucas capítulo 1, nós vemos Zacarias cumprindo esse mandamento. Enquanto todo o povo estava do lado de fora, Zacarias estava dentro do templo queimando incenso, que representava adoração, que representava louvor a Deus. Eu acho bonito, irmão, porque a Bíblia diz que Zacarias vivia na região montanhosa de Israel. Mesmo assim, ele não deixou de ir até o lugar santo, até o altar, queimar o incenso, adorar a Deus. Minha irmã, meu irmão, você que está ouvindo agora, recebendo agora essa mensagem, talvez você tenha passado por lutas, por dificuldades, tenha enfrentado problemas. Deus sabe quantas coisas têm se passado com você, frustrações que você tem, coisas que você orou, buscou a Deus, mas parece que Deus não ouviu você. Entretanto, não deixe de ser um adorador. Não deixe de ir ao templo, não deixe de ir ao altar. Mesmo avançado em idade,
mesmo morando num lugar tão difícil, esse homem de Deus, Zacarias, ele vai ao templo e ele adora. Ele vai ao templo e ele queima o incenso. E o que é que Deus tinha dito? Ali eu encontrarei você. E Deus foi encontrar Zacarias. A Bíblia fala que Deus mandou um anjo no templo e o anjo disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Tua mulher Isabel dará à luz um filho e ele será grande diante do Senhor. E terás prazer e alegria e muitos se alegrarão no seu nascimento. Meu irmão, ali Deus abençoa Zacarias com um filho, e esse filho não foi qualquer um. Esse filho foi João Batista, que dentre os nascidos de mulher, disse Jesus, foi o maior dos profetas. Amado, não deixe de adorar. Por mais que você se sinta frustrado, não pare de adorar. Vá à presença de Deus, vá servir a Deus. Por quê? Porque um dia, no altar, diante do altar, você vai ter resposta das suas orações. E eu oro nesse momento, para que você que está recebendo essa mensagem e que está diante do altar, mesmo com lutas, mesmo com dificuldades, mesmo com batalhas, guerras, você tem ido à igreja, você tem buscado, o Senhor te responda. O Senhor envia o anjo para levar a vitória que você tem buscado, pedido a Deus, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe sua vida, meu irmão, que o Senhor abençoe sua vida, minha irmã, que vai receber essa palavra em nome de Jesus. Amém.